Na legítima defesa, quem está em legítima defesa se diz sujeito ativo. Sujeito passivo é o agressor. A legítima defesa, como estado de necessidade, pode ser própria e de terceiro. Só que, diferente do estado de necessidade, a legítima defesa de terceiro pode ser para qualquer pessoa, mesmo para um desconhecido. Se você chega à rua à noite, vê alguém sendo estuprado, estuprada, e você atira contra o agressor, ou esfola, ou dá uma surra nele, ou coisa que o valha para conter a agressão, que é o estupro, mesmo que você não conheça a moça, isso é legítima defesa de terceiro, certo? Então, a legítima defesa pode ser própria e a legítima defesa pode ser de terceiro. Nós temos ainda a legítima defesa sucessiva. O que é a legítima defesa sucessiva? É a legítima defesa do primeiro agressor contra o excesso da legítima defesa da pessoa que estava sendo agredida. Não sei se vocês me entenderam. Então, por exemplo, naquele caso, vamos repetir ele, aquele caso do indivíduo que entra à noite no quarto do oficial do Exército. E o oficial dispara contra ele, ele corre, sai da casa, pula pela janela, anda a rua, correndo rua fora. Cessou a agressão? Cessou. Não cabe mais nada. O oficial persegue, atira contra ele várias vezes. Ele está armado, percebendo os disparos pelas costas efetuados pelo oficial, ele pega o revólver dele e atira no oficial e mata. Ele está em legítima defesa? Sim, perfeitamente. Por quê? Porque a reação do oficial nesse instante era injusta. Olha aqui a injustiça. Por que era injusta? Porque não era mais legítima defesa. Ele já estava no excesso doloso da legítima defesa. O excesso que acontece no estado de necessidade, da legítima defesa, no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do dever legal, pode ser doloso e culposo. É doloso quando o indivíduo, obviamente, tem capacidade de entender o que está acontecendo, significa dizer, o requisito conhecido como consciência ciência ou consciência da realidade, volitividade, ou seja, vontade de realizar, e conduta destinada a esse fim. Então, isso é dolo. E pode haver excesso culposo, que é aquele decorrente de quebra do dever objetivo de cuidar. A pessoa não teve, não queria o excesso, mas ela quebrou o dever objetivo de cuidar. Se o crime estiver previsto como na modalidade culposa, como é o caso, por exemplo, do homicídio ou da lesão corporal, é possível imputar excesso culposo nesses casos, certo? Então, o excesso pode ser doloso e culposo, e o excesso é quando a AHA quebra da proporcionalidade em todas essas causas excludentes da ilicitude, quer no estado de necessidade, quer no exercício do direito, quer na legítima defesa, quer no estrito cumprimento do dever legal. Certo? Bom, por fim, nós vamos ver essas duas causas aí em conjunto e esgotamos aí o artigo 23 do Código Penal. Depois a gente vai, claro, para o consentimento do ofendido. Nós vamos entender ele. O que é o exercício regular de direito? O que é isso? O exercício regular de direito, como a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal, é uma causa de exclusão da ilicitude. O que significa dizer, é possível, no exercício regular de direito, provocar lesão em bens jurídicos de outras pessoas? Sim, é possível. Eu vou dar um exemplo clássico. O boxe, ou qualquer luta marcial, perdoe, ou qualquer luta marcial. Né? Mike Tyson, vamos pegar aqui o Mike Tyson. Vocês não foram da época do Mike Tyson, eu fui, mas vamos lá, vamos pegar o Mike Tyson, que ele tem uma luta histórica com Evander Holyfield. Mike Tyson, é claro que não chega nem aos pés daquilo que foi um dia Muhammad Ali, que é o famoso Cassius Clay, mas ele próprio mudou o nome dele, passou a se chamar Muhammad Ali quando ingressou no islamismo. Sem dúvida alguma, foi o maior boxer da história do boxer, né? Mas o Tyson era um lutador com uma força impressionante. Então, a maioria das lutas dele, se vocês buscarem na internet, elas terminavam em nocaute. Né? Então, um murro do Mike Tyson, ou um direto, para usar a linguagem do boxe, pode, ou poderia, na época, matar tranquilamente o adversário.
Então, se no ringue ele desferisse um direto, um jab, ou coisa que o valha, e o adversário morresse, haveria fato típico? Sim. Ele desferiu o golpe, ele sabe que podia matar o indivíduo. Claro que é fato típico. Mas esse fato é ilícito? Não. Por quê? Porque estava dentro das regras do boxe. E por que eu lembro agora a luta do Holyfield com Mike Tyson? Exatamente em função do fato de que Tyson, jamais decadente, e Holyfield, jamais preparado que ele, começou a ganhar a luta. Em um dado momento, ele se desesperou e mordeu a orelha do Holyfield no ringue. Ora, o que é o exercício regular? Olha a palavra regular e está proporcionalidade de um direito. No caso das lutas marciais, é agir de acordo com as regras nela estabelecidas. Até porque todas essas lutas são reconhecidas pelo poder público. Se não for, não há exercício regular e é crime. Atenção para isso. Então, MMA, UFC, Jiu-Jitsu, que são modalidades bem menos, na minha opinião, claro, aprazíveis que o boxe, né? Eu não gosto muito daquela coisa pegada, né? Aquele troço que você não sabe se eles estão se beijando ou estão lutando, enfim. Mas o fato é que nessas lutas, como o UFC, por exemplo, você tem uma violência inominável. Mas o poder público reconhece, está dentro das regras, está dentro das regras. Não há crime. Por quê? Exercício regular de um direito. Qual o direito? De participar do esporte, da luta. Ah, está dentro das regras morder a orelha do adversário? Não, em qual? Nenhuma delas. Imagine aí, crime, lesão corporal. Lesão corporal. O Tyson praticou uma lesão corporal. O Tyson praticou a lesão corporal. É incrível, ele mordeu a orelha e podia matar o indivíduo. Né? Ah, mas ele podia matar e não ser absolutamente nada? Sim, claro, porque exercício regular de um direito. Mas ao morder da orelha, ele quebrou as regras do boxe e, evidentemente, responde por lesão corporal no caso concreto, certo? Então, exercício regular de direito diz respeito à possibilidade de você exercer regularmente um direito seu, ainda que fira ou ainda que provoque lesões em direitos alheios. Por exemplo, o poder familiar é um direito de quem? Dos pais. Aliás, o poder familiar, vocês vão aprender em direito civil, o poder familiar é um plexo de direitos e deveres que os pais têm em relação aos filhos. Eu tenho uma filha de 9 anos. E às vezes eu coloco ela de castigo. Não é? Ela fica no quarto dela e não pode sair. Acho que vocês já receberam esse tipo de castigo dos seus pais. Ela não vai sair do quarto hoje. Isso é cárcere privado? É claro que não, mas poderia ser. Né? Poderia ser. Se eu coloco a pessoa num quarto, a tranca e não deixa ela sair, isso pode ser cárcere privado. É um fato típico que está presente aí. Entretanto, o fato, nesse caso da minha filha, como é o caso dos pais que determinam alguns castigos, claro, regulares, moderadíssimos, principalmente no caso de crianças novas, moderadíssimos, evidentemente, é um exercício regular de direito. Estou falando em bater, isso é um absurdo. Não é? Mas alguns castigos são essenciais na educação das crianças, são pedagógicos. Tá? São pedagógicos. Infelizmente, as crianças são criadas hoje com muito mimo, não é? Muito mimadas, fazem absolutamente tudo e viram jovens perturbados e achando que podem fazer o que bem entendem. Esse é o grande problema da convivência na quadra atual. Você tem uma série de imbecis que acham que pode ultrapassar todos os limites, passar por cima das pessoas, e não pode. Existem regras e elas são fundamentais exatamente para quê? Para convivência e para tolerância. Isso é que é fundamental nas sociedades atuais. Uma das regras fundamentais é a tolerância, coisa que nós não sabemos ser, porque não respeitamos os limites nossos, né, e os direitos alheios. Então, é possível que os pais exerçam o poder familiar? Claro que é. Inclusive com castigo, sim, isso não é crime, não. Se for moderado, não. De forma alguma. Moderado, não. Dar uma surra numa criança de 9 anos não é moderado. Dar um tapa numa criança de 9 anos não é moderado. Certo? Agora, alguns castigos são sim, algumas admoestações são sim moderadas. Tá certo? Tá claro isso? Então, os médicos, por exemplo, o cirurgião plástico, vamos lá, um cirurgião plástico que usa um bisturi
para cortar um paciente, ele pratica uma lesão corporal, em termos de tipicidade. Ele está cortando porque quer o paciente. É evidente que o propósito dele não é ferir. O propósito dele, inclusive, é estética do paciente. Mas vai ferir pesado. Se você vê uma cirurgia plástica no rosto, não, determinadas cirurgias específicas no rosto levam a um inchaço enorme, o rosto fica todo feio a princípio, depois vai melhorar esteticamente, claro, ou pelo menos se presume que o faça. Quando o médico corta o paciente e pratica lesão corporal, não, porque embora o fato seja típico, ele não é ilícito. Não há lesão corporal por isso. O fato é típico, mas ele não é ilícito, porque o médico age no exercício regular de um direito. O médico age no exercício regular de um direito. O Código de Processo Penal, ele tem uma regra que dispõe que qualquer do povo poderá, esse é o verbo, qualquer do povo poderá prender quem quer que se ache em flagrante delito. Talvez vocês não saibam disso, mas qualquer um de nós pode, nós não devemos, nós podemos prender as pessoas que estão praticando crimes e que se acham em flagrante. O que é flagrante? Aquelas pessoas que estão praticando naquele momento o delito, acabam de praticar o delito. Há um conceito mais vasto de flagrante que vocês vão aprender em processo penal, vários tipos de flagrante. Mas, basicamente, para agora, basta entender isso, o que é flagrante. Aliás, esse termo flagrante vem do latim flagrare, que quer dizer estar em chamas, estar ardendo. Ou seja, está acontecendo. O fato está quente, é isso. Tá? Então, as pessoas privadas podem prender um assassino que acabou de matar, sim, se tiverem coragem, se tiver disposição, se forem fortes o suficiente para prender o indivíduo, pode prender. A lei garante que essa prisão não é constrangimento ilegal. Pelo contrário, é um exercício regulado e um direito que está previsto na lei, está escrito textualmente. E o que é isso? Exercício regulado e um direito. O exercício regulado de direito ainda abrange o que a doutrina chama feminino, ofendículas. O que são ofendículos ou ofendículas? São anteparos dispostos para a proteção da propriedade que vocês conhecem muito bem. Por exemplo, cercas elétricas, plantas que têm espinhos, pontas de lança ou cacos de vidros em cima de muros altos. Isso, cães, os cães de guarda, todos esses anteparos servem para quê? Para a proteção de sua propriedade, para uma fazenda, para uma casa. Então é muito comum quem tem casa, não é difícil de ver, como eu estou falando, é muito comum quem tem casa, em alguns bairros aqui em Maceió, colocar ponta de lança, colocar caco de vidro em cima de muro, para evitar que ladrões ou que estranhos, criminosos, enfim, queiram praticar qualquer tipo de crime, ingressem na residência da pessoa. Agora, isso é exercício regular do direito? Claro que direito, direito de propriedade, direito sagrado, previsto na Constituição no artigo 5º. Né? Esse é um direito fundamental, direito de primeira geração. Aliás, é um direito histórico, né? Engels estava errado, não existia uma coletividade primitiva comunista. Isso nunca existiu na face da Terra, nunca. A propriedade ela faz parte da história do ser humano. É evidente que se sabe que muitas pessoas elas são extremamente ávaras. Isso é uma coisa, certo? Agora, o direito de propriedade é um direito sagrado, e está lá na Constituição, embora, claro, a gente saiba que existem limitações para a propriedade, é evidente, não é? Mas, voltando ao que importa, o direito de propriedade está assegurado? Sim. O indivíduo pode defender a propriedade? Pode. Ele pode colocar uma cerca elétrica? Pode. Agora, onde é que está a regularidade dessa cerca? Está no fato de que o poder público disciplina como deve ser a cerca elétrica. A cerca elétrica deve estar a tal altura. Para quê? Para que crianças não peguem. A cerca elétrica deve ter uma voltagem X. Para quê? E uma amperagem, principalmente a amperagem Y, para que ela repulse e não faça com que o indivíduo fique preso a ela. Certo? Então, tem uma série de regras para quê? Para que haja a configuração de um exercício, olha o destaque, regular do direito. Então, eu não posso colocar uma cerca elétrica com 1 metro, não é exercício regular. Eu não posso puxar um fio de alta tensão e colocar na minha cerca elétrica.
5 mil votos é uma loucura, não existe só isso. Isso é crime. Se alguém pegar e morrer, é crime. Você vai responder por homicídio, inclusive doloso, dolo eventual. Que é isso? Agora, se você pega a sua cerca elétrica, coloca a amperagem que as regras municipais prevê, a voltagem que as regras municipais prevê, a altura que as regras municipais prevê, você agiu de acordo com a estrutura regular do direito. Ah, foi. Alguém foi lá em cima, pegou na cerca, caiu, bateu com a cabeça e morreu. Você vai responder por alguma coisa, nem civil, nem penalmente. Fato é lícito. Está lá a plaquinha, cão de guarda. O indivíduo foi destruído quando entrou pelo seu cachorro. Você vai responder por algum crime? Não, ele que entrou na sua casa. Qual crime você vai responder? Você foi agredido e você agiu dentro de uma regularidade. Ah, o indivíduo vai tentar pular o muro, põe a mão lá, se corta todo, porque ele queria invadir sua propriedade. Pô, está alto o muro? Tá. Sim, o muro tem 3 metros, 2,5 metros. Ele foi tentar pular, foi. Se cortou, lesionou, você vai responder por isso? Claro que não, isso é exercício regular de direito. Ah, mas ele sofreu uma lesão corporal gravíssima, o problema é dele. Você agiu de acordo com as regras. Isso se chama exercício regular de direito. Então, o exercício regular de direito abrange uma série de questões. Dentro dos esportes, o futebol, por exemplo, as entradas de joelho no futebol são comuns. Mas você não pode entrar com o cotovelo e dar uma cotovelada na cabeça. Aí é lesão corporal, isso é gravíssimo. Se você está de acordo com as regras, não há ilicitude. O fato é lícito. Alguma pergunta? Eu estou aberto aqui para responder. Nesse aspecto, claro, vamos limitar as perguntas a isso. Qual é a dificuldade? Professor, a utilização do ofendículo pode configurar a legítima defesa? Não. A utilização do ofendículo é exercício regular de direito. Não é legítima defesa pré-ordenada, como dizem alguns idiotas por aí. Isso é um exercício regular de direito. O resto é baboseira de doutrinador de segunda escala. Né? Tem legítima defesa. Legítima defesa, os pressupostos são bem claros. Legítima defesa, a reação é bem clara. Ofendículos, obviamente, são anteparos postos à disposição da propriedade antes. Não existe legítima defesa nos ofendículos. Isso é uma pilhéria, né? Mas, enfim, o baixo nível do direito penal faz isso, né? Eu sei que existem teses aí que dizem que os ofendículos podem configurar o que eles chamam de legítima defesa pré-ordenada. Isso não existe. Né? Isso é um ensinamento equivocado. Mas, enfim, como nós somos muitos ignorantes, então é muito fácil esse tipo de livro, né? Aliás, há livros aí chamados Direito Penal em Palavras Cruzadas. É incrível, né? Resumo de direito civil, direito constitucional para imbecis, direito constitucional para idiotas, enfim, há uma série de componentes bem interessantes. Como é que é? Planos mentais para aprender o direito. Planos mentais? Como assim? Direitos penais direito penal através de emojis. Bom, aí, meus caros, fica com vocês. Ler apostila, ler resumo, essas coisas. Para mim, isso aí não dá. Né? Acho que a gente tem que ter por missão um mínimo na universidade. Nós temos que ter por missão um mínimo de compromisso com aquilo que é melhor. Por quê? Porque essa atividade científica, né? Essa atividade científica. Tem uma atividade que eu postei até ontem isso, embora não goste muito de Instagram, essas coisas. É um livro do Carl Sagan, um livro antigo que eu tenho, que trabalha exatamente com essa questão, né? O mundo assombrado pelos seus demônios, pelas superstições. Né? E incrível como está atual. Né? Eu nunca discuti vacina na minha vida. Eu lembro da minha. Eu estou todo marcado aqui, eu tenho uma marca de vacina aqui no meu braço, acho que quase todos vocês têm, né? Vacinei contra tudo. Hoje em dia, a discussão ridícula sobre isso. Isso lembra o tempo do Oswaldo Cruz. Tá? Naquela época, tudo bem, né? Eu lembro de um discurso de Rui Barbosa, quando o Oswaldo Cruz quis vacinar as pessoas contra a febre amarela. Foi uma maior tragédia no Brasil. Mas isso é uma época de poucas luzes. Né? É claro que a ciência é uma coisa,
e o cientificismo é outra. O que é o cientificismo? É a crença dogmática na ciência. Isso é um absurdo. A ciência erra. E, aliás, ela aprende com os erros, mas ela é empírica. Ela é o melhor caminho para que a gente tenha uma luz no escuro, como diz o Carl Sagan. A gente precisa ter uma luz. E essa luz é dada exatamente pelo conhecimento científico melhor. E não é qualquer trouxa que pode escrever um livro. Primeiro você precisa aprender a escrever e a ler, coisa que, infelizmente, poucos sabem. É incrível dizer isso. Mas basta você, quando vocês forem estagiar, lembre o que eu estou dizendo. Vocês vão estagiar, fazer escritório modelo, etc. e tal, vocês vão ver as petições. Depois pega as petições de vocês mesmos e veja a quantidade de erro que tem. Tá? Então, é claro que errar é normal em português, enfim, não é uma crítica ao erro em si. Mas às vezes é bizonho. As pessoas não sabem falar. Você pega livros hoje que eu fico impressionado com os erros, os equívocos de vírgula, de português, enfim. Então, todos esses, imagine discutir dogmática jurídica, aí é para poucos. Primeiro que nós não fizemos isso, não tem nenhum brasileiro que contribuiu para essa teoria, zero de contribuição, zero. É uma teoria completamente importada aqui, principalmente da Alemanha. Segundo, por conta da falta de capacidade, infelizmente, das nossas escolas atuais e dos nossos alunos, que se acomodam. E o comodismo é uma atitude ruim. Com o quê? Com livros péssimos. Qual a obrigação do professor? A obrigação do professor, a primeira obrigação, a biografia razoável. Dizer, opa, o livro está aqui. Pode ser até que eu não concordo com ele. Vou dizer, olha, ele disse esse troço, eu não concordo. Mas eu tenho que pelo menos dar alguns parâmetros nos melhores livros. Tá? É evidente que isso não significa que os melhores também não errem, como a ciência, é claro. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Mas, enfim, bom, os ofendículos, na minha opinião, pelo menos na minha, né, respeitando aí todas essas baboseiras, enfim, mas os ofendículos constituem exercício regular de um direito, não legítima defesa, jamais. Tá? Ofendículos são anteparos postos com antecedência para a proteção da propriedade. Isso é que é ofendículo. Tá? O muro você constrói com bota as pontas de lança. Tem gente que utiliza plantas com espinho. Tem gente que coloca caco de vidro. Então, quando se coloca isso, as pessoas pensam em um futuro incerto que pode ou não acontecer. Que é alguém querer entrar na sua casa, na sua fazenda, no seu sítio, enfim, o que seja, tá? Você pode criar um cachorro? Claro que pode. Você pode criar um tigre? Você pode criar um tigre de guarda. Então, eu crio um tigre desde pequenininho, eu coloquei o tigre. Claro que não pode, não é regular, não é exercício regular. Por quê? Porque o exercício regular de um direito, ele está regulamentado por lei. A lei é que garante esse direito. Essa é a sacada. É por isso que é exercício regular de direito e não legítima defesa. A lei resguarda, a lei regula e diz como o direito pode ser exercido. É exatamente como o pátrio poder, antigo pátrio poder. Desculpe a força da expressão antiga. Hoje se chama poder familiar, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o poder do pai e da mãe de admoestação dos seus filhos. E a minha filha já sabe. Ela tem 9 anos e eu digo claramente para ela, enquanto você depender economicamente, ela já sabe disso com 9, enquanto depender economicamente do papai, vai se submeter às regras do papai. Não vou chegar a fazer como um colega meu. Né? Eu tenho um colega meu que entrou, foi fiscalizar. Hoje em dia, vocês sabem, com esses jogos, né? Esses jogos, você joga à distância, você não sabe quem é o coleguinha da sua filha que está jogando com ela. Roblox, por exemplo, incrível. Né? Você tem que controlar o celular, senão vira um bicho. E complicado, né? Hoje eu tenho uma maior dificuldade de controlar o celular. Acho que toda criança tem celular. Você conta, minha cara, você tem 1 hora de celular por dia. Acabou. Depois você não joga mais de jeito nenhum, tem outras atividades. Senão você cria um zumbi. E eu não quero criar um zumbi. Com problema na vista, com problema de intelecção, com sinapses diminuídas. Eu não quero isso. Tem um amigo meu, voltando à história,
que nessa mesma linha, né, ele controla a filha dele já é mais velha que a minha, tem 15 anos, e ele um dia entrou no quarto dela de supetão, e ela disse, papai, esse é o meu quarto, eu tenho a minha privacidade. Aí disse, minha filha, pense no seguinte, pense em Israel e na Palestina. O seu quarto, filha, é território ocupado pelo papai. Papai Israel e você é a Palestina. Então, papai entra quando você quiser. Né? Achei péssimo o exemplo dele, porque, evidentemente, não conhece, não percebe bem o problema da Palestina hoje, mas, por outro lado, né, o exemplo não foi bom, mas, por outro lado, dá a dimensão de que é necessário certo controle, ainda que a pessoa já esteja numa fase de adolescência. É preciso certos controles. Vocês sabem, gente, que hoje as pessoas, principalmente as pessoas menos maldosas, elas recebem golpes e mais golpes. E crianças são assediadas sexualmente. Infelizmente, pessoas se passam por mulheres. Pessoas se passam por mulheres. Pra vocês terem ideia, eu tenho. Eu, ele morreu há pouco tempo, infelizmente, de Covid, mas eu conheci um rapaz que ele. Conheci mesmo, ele dizia isso. Né? Ele se passava por mulheres, inclusive com fotos no Instagram em outras redes sociais e no WhatsApp, para provocar os colegas. Né? Dizer, olha, vamos sair e tal. Você veja que incrível isso. Então você não sabe com quem você está falando do outro lado. As pessoas adoram, eu tenho milhões de seguidores. Primeiro, sabe que muitas estão mentindo, né? Esse troço de seguidores até se compra hoje, né? Você compra número de seguidores, é incrível isso. E eu acho como as pessoas deixaram de crescer mentalmente, né? Como ficaram retardadas com isso. Então compra seguidores e acham que isso é importante. Então você não conhece ninguém que está ali, gente. Você não conhece ninguém e distribui sua foto para todo mundo. Se eu digo direto, papai, eu quero ser famosa. Minha filha, isso não é importante para a vida, ser famosa. Se um dia você for, é outra história. Mas isso não é importante. Eu quero aparecer. Pô, você sai distribuindo sua fotografia na praia quando vai andar com seu pai? Não sai. É a mesma coisa que você faz no Instagram, na rede social, etc. E tal. Você distribui para um universo enorme, principalmente em canais abertos, que você não seleciona quem está lá falando com você. Eu acho que essa é uma questão muito, muito impactante nos dias atuais. Né? Nos dias que, para usar a expressão de um historiador, que eu, embora não simpatize muito com algumas ideias dele, mas ele é muito bom, que é o Hobsbawm, né? A gente vive em tempos fraturados. Né? Então a gente tem que ter cuidado com os filhos. Tem que ter cuidado. Enquanto for dependente economicamente, enquanto estiver sob o meu poder econômico, vai ter que estar. As minhas regras vão preponderar, isso é fato. Depois, não. Fique independente, ganhe seu dinheiro e aí você faz o que você bem entender como adulto. O problema é seu. O problema é seu. Agora, enquanto depender economicamente de mim, aí não. Regras são minhas. São regras razoáveis, claro, mas são regras. São regras. Ganhou seu dinheiro, está produzindo, está trabalhando, o problema é seu. Bom, tá bom, né, dessa conversa aqui. Mas, enfim, essa é uma questão pedagógica, na minha opinião, importante. Como eu estudei muito pedagogia, tem vários livros aqui, inclusive sobre pedagogia infantil, e para vocês, tá? É uma dificuldade enorme isso. Uma dificuldade enorme. A gente tem, inclusive, planos para... Uma coisa é você ensinar adolescentes, outra coisa é ensinar adultos, muito mais difícil, diga-se de passagem, e outra coisa é ensinar crianças. Que, embora seja mais fácil em função da capacidade de abertura delas, você tem que ter métodos extremamente lúdicos, às vezes, dependendo da idade da criança, né, que isso varia, né, mas métodos lúdicos para que ela possa despertar para o aprendizado. Isso é difícil, viu, gente? Isso é difícil. E a Clique, com esse meio de comunicação, embora seja extraordinário, a gente tem vários vetores aqui, na minha opinião, ainda não é igual ao presencial. Eu hoje sou favorável a um modelo híbrido, que tem o presencial, a universidade devia evoluir para isso, inclusive. E tenha essa possibilidade. Até com um resgate de impossibilidade nossa de presença. Né? Infelizmente, a universidade não tem esse tipo de capacidade ainda. Tá? Bom, mas enfim. Estrito cumprimento do dever legal. Qual é a diferença?
com o exercício regular do direito. O estrito cumprimento do dever legal, aí está dizendo a palavra estrito. A palavra estrito, ela responde exatamente pela proporcionalidade. O que é o cumprimento do dever legal? É uma ordem legal dada a um servidor público. Aqui, diferente do exercício regular de direito, essa causa excludente de ilicitude só se aplica a servidores públicos, onde a lei determina ao servidor público que ele haja de determinada forma. Eu vou dar um exemplo agora, vou projetar um exemplo. Vou projetar aqui para vocês o exemplo. Deixa eu ver aqui, vamos ter aula. Vamos ver isso aqui é bom, porque eu não posso fazer isso presencial, porque a UFAL, ela não me disponibiliza isso, né? Se disponibilizasse, era uma maravilha. Se tivesse uma sala de aula com essa possibilidade aqui agora, seria ótimo, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho. Só um pouquinho, gente, que eu vou projetar aqui para vocês, tá? Vamos ver se vocês, ver se vocês conseguem ver o que eu estou vendo aí, né? Vamos lá. Uma matéria aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Não. Quem? Dá para ver, professor. Dá para ver quem? Como é o nome dessa moça jovem? Plataforma do Globoplay. Como é o nome dessa moça jovem que está aí? Fátima Bernardo. É a Fátima Bernardes. Já pensou, né? O tempo passa, né? Ele é cruel, um destruidor das coisas. Ouvindo? Estão ouvindo? Não. Não, professor. Presta atenção na imagem. Estão vendo essa imagem aí, gente? Essa imagem aqui. Vocês conhecem esse caso, não, né? Ninguém conhece o caso. Quem conhece esse caso no Brasil? Pois não, Zé Felipe. Ah, tá. É um caso 4, polícia. Mas vamos lá. É engraçado que ela não foi morta. Quem conhece o caso? Tem um filme, ele está certo. Tem um filme sobre esse caso, é muito famoso no Brasil. Esse camarada que está aqui, ó, entrou para assaltar um ônibus no Rio de Janeiro. Tá? Ele é um dos sobreviventes de uma chacina, uma igreja belíssima no Rio. Se vocês não foram no Rio ainda, quando vocês forem no Rio, vão conhecer a Candelária, que é uma igreja bem... Aliás, o Rio é uma cidade maravilhosa, infelizmente governada por corruptos por um bom tempo. É incrível como é que a pessoa pode... É uma das cidades mais bonitas que eu conheço. É realmente... Bom, mas voltando. Esse camarada, ele era uma criança que vivia praticando pequenos assaltos e dormia na igreja da Candelária à noite. Tá?
E os comerciantes lá pediam a todo tempo a polícia, para que a polícia desse um jeito naqueles meninos, porque eles estavam cansados dos assaltos em suas lojas. Eram pequenos comerciantes do Rio de Janeiro. E esses comerciantes cansaram, contrataram, evidentemente que eu estou criticando, por favor, né? Contrataram milícias e mataram várias dessas crianças. Tá? E esse camarada sobreviveu a isso. Depois ingressou aí nas drogas, etc. e tal. E um belo dia ele vai assaltar esse ônibus. Ele vai assaltar esse ônibus. Tá? E há uma negociação da polícia. A polícia consegue, sabe do assalto, ligam para a polícia detém o ônibus. Esse caso, ele é tão bizarro, a atuação da polícia é tão bizarra nesse caso, que ele é usado até hoje na SWAT como exemplo do o que a polícia não deve fazer. É isso. A polícia americana usa esse caso. Inclusive, esse exemplo aqui que eu estou é muito usado pela polícia americana. Esse agora, exatamente isso. Essa foto aqui. Bom, a maioria dos passageiros saiu do ônibus, ele pegou essa moça. Essa moça tinha 27 anos, professora primária, trabalhadora brasileira, ganhava uma miséria, como a maioria dos professores primários ganha, uma miséria, estava se deslocando para dar aula e é encontrada por um indivíduo dessa natureza que pega ela, né, o tempo inteiro e coloca uma arma na cabeça dela. Se coloque na situação trabalhadora, professora, ganha pouco, se desloca de ônibus, enfim, mora na periferia do Rio de Janeiro. E ele, quem é? Um drogado, né, que praticava pequenos furtos, que depois sobreviveu lá na Candelária e que perambula nas ruas do Rio de Janeiro e resolveu assaltar o ônibus porque estava também sob efeito de drogas. Essa é a grande realidade. Bom, não, agora vamos tirar o histórico dos dois. Desapareça o histórico dos dois. O que é que a polícia deve fazer numa situação dessa? Tentar negociar? Sim. Com certeza. Tentar negociar. Deve afastar completamente os curiosos, a imprensa e quem totalmente. Veja o que a França fez no caso dos terroristas que mataram jornalistas em Paris. Secou o local completamente, não entrou absolutamente ninguém. Aqui entrou todo mundo. Se você desse uma carteirada e dissesse que é estudante da UFAL, entrava na proximidade do ônibus. Um erro grave. Só policiais deviam estar presentes, nenhuma câmera de televisão. Por quê? Porque isso potencializa o que a gente chama em criminologia de charme do criminoso. Né? Ele vai pedir para verificar que tem câmera, que tem jornalista. Isso faz com que o ego dele cresça nessas ocasiões, certo? Então se a polícia quiser ter imagem de longe, desculpa, se a imprensa quiser ter imagem de longe, o problema é dela, filma de helicóptero, já. Agora, próximo, em hipótese nenhuma. Você afasta completamente uma área e trabalha num plano de quê? Num plano de resgate dos passageiros sequestrados e tenta negociar com ele, dando garantias a ele, trazendo um advogado para ele, uma série de coisas, para que ele tenha garantias para sair. Isso foi mal conduzido pela polícia, que, embora, diga-se passagem, conseguiu tirar todos os passageiros, menos ela, daqui. Menos ela. Ela saiu do ônibus, saiu. Ela saiu do ônibus. Vou mostrar a cena para vocês, tá? Eu vou mostrar a cena para vocês. Eles, apesar de todas a loucura, ela consegue sair do ônibus. Ela escreve que ele está conseguindo pelo diabo porque é negociação. Está soltando aí. Veja que ele atirou várias vezes. É uma sessão de tortura para a moça, né? É uma sessão de tortura.
Essas são as ameaças que ele faz para a polícia. Ele ainda está com 2 pessoas dentro do ônibus. Está com 2 pessoas, faz várias ameaças, atira várias vezes. As mulheres, as 2 que restam, desesperadas, porque ele faz disparos a todo tempo para o chão, né? Exceto os policiais, onde essa é a ação da polícia. Um fracasso. Foi tentar conter ele na hora que ele desceu do ônibus e ele atirou na cabeça da moça e a moça morreu. Esse é o resultado. Ele morreu? Não, não nesse instante. O que a polícia fez? A polícia o deteve, colocou-o no camburão da polícia e durante o trajeto para a delegacia de polícia, ele foi asfixiado pelos policiais. Os policiais asfixiaram ele morreu exatamente por conta da asfixia provocada por tortura durante a ida da polícia à delegacia. Ou seja, os policiais praticaram um homicídio contra ele. Os policiais praticaram um homicídio contra ele. Simples assim. Homicídio qualificado por tortura e qualificado pelo fato de que não havia possibilidade dele reagir. Olha a gravidade dessa questão. Olha a gravidade dessa questão. Agora, eu pergunto a vocês, se aqui, olha essa imagem aqui, que eu vou voltar aqui na imagem, tá? Pronto, essa imagem. Essa imagem, que ela é usada também pela polícia americana, permitiria esse outro, né, de um atirador de elite, né? Um atirador de elite. Se o atirador de elite disparasse aqui na cabeça dele e o matasse, o atirador de elite estaria cometendo um crime de forma alguma. De maneira alguma. Olha aí a lógica, gente, olha a lógica da proporcionalidade. O atirador não estaria praticando qualquer tipo de crime. O atirador estaria no estrito cumprimento do dever legal. Isso por quê? Porque existiam várias vidas dentro do ônibus nesse momento. Eu tenho um criminoso, toxicômano, né, absolutamente desvairado, torturando seres humanos dentro de um ônibus. Atira para um lado, atira para o outro, pega no cabelo de uma, coloca o revólver dentro da garganta de outra. Tem várias vítimas sendo torturadas por um criminoso. Ele dá uma possibilidade ampla para que um disparo seja feito pelo policial. Isso podia ser, a negociação podia ser conduzida, claro, antes de mais nada. Mas não deu certo a negociação até um determinado limite, a polícia tem que agir de outra maneira. Para quê? Para salvar outras vidas. Tiro na cabeça dele, arrebentou o cérebro, porque foi um fuzil, estrito cumprimento, dever legal. Agora, depois matar ele, não. Aí não. Aí é crime da polícia, ou dos policiais, melhor dizendo. Os 2 ou 3 ou 4 policiais que estavam com ele asfixiaram ele depois. Você até pode ter alguma atenuante. Eles estavam, evidentemente, no calor, vendo aquela professora morrer na frente deles, etc. Mas praticaram um crime. Um desastre a operação. Um desastre. Um desastre. Então, isso é estrito cumprimento do dever legal.
Vocês perceberam? A diferença é grande entre a ação da polícia em um momento e outro. Ah, mas matou do mesmo jeito. Não, de forma alguma. Se a polícia matasse com um atirador de elite naquele instante, ela estava agindo licitamente e eticamente. Sobre todos os aspectos. Aspectos legais e éticos. Porque eu estou defendendo várias vidas. Ou ainda que fosse uma vida só. Eu estou defendendo uma vida. Agora, depois dele controlado, não podia matar. A polícia não é Deus. Nem tampouco é quem julga e é quem executa a pena. Por favor. Não é? Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele é uma causa excludente de ilicitude voltada para os servidores. Especialmente para policiais, para bombeiros, né? Em que se detém. Oficiais de justiça, por exemplo, se o juiz dá uma ordem a um oficial de justiça, prenda fulano de tal, essa prisão precisa ser empregada à força porque o indivíduo está reagindo, a força empregada é legítima. É legítimo. Porque os policiais deverão prender quem quer que esteja em flagrante delito. Tá? Enquanto qualquer um de nós pode prender, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, a polícia deve prender, estrito cumprimento do dever legal. Qual é a dúvida aí? Qual é a dúvida, por favor? Vamos lá, gente. Eu estou ouvindo. Alguma dúvida? Eu vou projetar aqui para vocês o Código de Processo Penal. Deixa eu ver se eu consigo. Engraçado, eu não sei porque vocês não viram o som aí, viu? Eu fiz tudo certo aqui. Eu quero que vocês ouçam o som, tá? Bom, eu vou projetar o código agora, não precisa do som, só para vocês verem isso que eu estou explicando onde é que está. Esse é o Código de Processo, não é o Código Penal, por favor. Não é o Código Penal, é o Código de Processo Penal. Vocês já estão estudando processo penal, não, né? Da prisão em flagrante. Olha o que é que diz o artigo 305. Qualquer do povo poderá. Olha o verbo, poderá. O que quer dizer isso? Exercício regular do direito. Você pode, se você puder, realmente ter forças, ter condições, reunir outros amigos para prender um indivíduo que está estuprando uma moça num parque, por exemplo. Você pode fazer isso? Pode. E se você não fizer? Bom, aí você tem que pedir ajuda à autoridade, porque pode ser omissão de socorro. Tá? Mas você não é obrigado a prender. Agora, e a polícia? A polícia não. Olha, e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Olha o verbo agora. Deverão. Cumprimento do dever legal. Ah, eu tive que usar a força. Paciência. Teve que usar a força por quê? Porque ele reagiu. Por isso que eu sou favorável às algemas. Eu acho um absurdo a súmula do Supremo Tribunal Federal que não determina, que determina quase uma proibição do uso das algemas e manda os policiais justificarem por escrito. É um absurdo. A algema é o primeiro passo da prisão, tem que algemar mesmo. É claro que a polícia não pode expor o indivíduo. Se a imprensa fizer uma imagem de longe, aí problema da imprensa. A imprensa é livre. Agora, o policial pegar e mostrar o indivíduo algemado à imprensa é uma covardia. Porque não se sabe nem se ele é culpado ou inocente. É uma demoralização. A polícia não é para isso. A polícia é cidadã. Agora, por que as algemas são fundamentais? Primeiro, para que a polícia use a menor violência possível. Porque se o indivíduo estiver algemado logo, significa o quê? Isso significa que ele não vai poder reagir. Olha, a reação dele vai ser muito difícil. Com a boca, uma espécie de Hannibal. Não é Hannibal, um maluco que pode morder ainda. Enfim, paciência aí. Mas é difícil a reação. A polícia americana usa o quê? Algema no pé, no braço, etc. Prendeu, algemou. E é o correto. Qualquer um. Não oferece resistência, e daí? É uma garantia, inclusive, para o próprio preso. O que não se deve fazer é expor o preço à imprensa. Aí é vedado por lei. Aí é um absurdo, uma demoralização. Isso não é policial.
Veja como nossas instituições, né, polícia, judiciário, são despreparadas, gente. É um negócio... A lei, o texto é muito bom. Agora, infelizmente, a prática operacional é horrível. É horrível. Tem gente querendo aparecer. Né? Bom, vejam. Então, aqui no 301, eu tenho: poderá qualquer do povo, exercício regular de um direito. Deverão as autoridades e seus agentes, estrito cumprimento do dever legal. Claro que, na prisão, a violência empregada pela polícia ou a força, eu não vou falar violência, porque violência já dá a ideia de uma agressão injusta. A força empregada pela polícia é só para conter eventual agressão do indivíduo que está sendo preso. Está reagindo à prisão, chutando, batendo os policiais, epa, aí não dá. Aí eu tenho que usar a força. A força está autorizada. Como? Para prender somente. Para esse fim. Não para torturá-lo. Imagine. Imagine, né, gente? Imagine. Bom, qual é a dúvida? Qual é a dúvida, gente? Alguma dúvida? Precisa aí saber de vocês se tem alguma dúvida nessas 4 causas. Vamos para a 5ª e última, tá? O consentimento do ofendido. Bom, o consentimento do ofendido é uma causa excludente da ilicitude para a doutrina e para a jurisprudência brasileira, sim. E por que ela é uma causa supralegal? Porque ela é concebida dentro da estrutura do ordenamento jurídico. Eu acho errado chamar até de supralegal. É porque ela não está prevista rigorosamente no artigo 23 do Código Penal. Mas ela pode ser sacada do conjunto de normas jurídicas. Tá? O que é o consentimento do ofendido? Bom, o consentimento do ofendido, como o próprio nome está dizendo, é o consentimento da vítima que o indivíduo pratique contra si determinado ato. A vítima consente. E a vítima pode consentir o que quiser? Não. Ela pode consentir o que quiser, claro. Mas a validade disso pode ser zero por direito. Por exemplo, uma pessoa que esteja com câncer terminal, ela pode pedir, dizer, pelo amor de Deus, a um amigo dela, me mate. Se o amigo matar, é crime. Esse consentimento não vale nada. Pode haver uma causa de diminuição da pena só, mas é crime. Por quê? Porque a vida humana é indisponível. Você não pode consentir. Você até pode, mas não tem efeito jurídico. No Brasil não existe eutanásia. Eutanásia. Né? Eus do grego quer dizer boa. A boa morte, que seria uma morte... por que chama boa morte? É exatamente uma morte para aliviar o sofrimento da pessoa. Isso não existe entre nós. Quem pratica eutanásia aqui comete crime. Tá certo? O indivíduo pode consentir que alguém lesione a ele? Não, porque incolumidade física e psicológica são irrenunciáveis, nem para não renunciar a isso. Então, gente, o consentimento do ofendido depende muito do bem jurídico atingido. Existem bens jurídicos que são renunciáveis. Isso tem uma implicação técnica jurídica. Existem bens jurídicos que são irrenunciáveis. A vida é irrenunciável. A incolumidade física e psicológica é renunciável. Agora eu pergunto, a propriedade é renunciável ou irrenunciável? Renunciado. Renunciável. Eu posso renunciar à minha propriedade. Posso pegar esse celular e dizer, pô, esse celular tá velho, não quero mais ele, jogar ele fora. Ou então deixar ele de lado. Aí eu percebo que alguém está pegando ele. Aí diga, deixa eu pegar, deixa ele levar, vai se dar mal, que esse celular não presta, mas nem quero ele nem para troca. Renunciei. O indivíduo vai responder por furto? Não. Por quê? Porque eu renunciei à propriedade. Então, eu posso consentir nesse caso. Veja como funciona o consentimento. Posso. Tá?
Quando é que o consentimento funciona como causa de exclusão da ilicitude? Quando o consentimento não se constitui em elementar do tipo B. Está aqui o B, ó. Como assim não se constitui como elementar do tipo? Não faz parte do tipo consentimento. O consentimento faz parte do tipo do furto? Não. Qual é o tipo de furto? Nem vou projetar para vocês, vocês já viram 1000 vezes. Subtrair coisa-lhe móvel para si ou para outro. O consentimento está aí? Não. Então, se eu consinto que alguém subtrai meu celular, eu vejo, por exemplo, estou dando um exemplo bem claro. Já estou chateado com meu celular e vejo que um ladrãozinho está entrando assim, pegando meu celular que eu deixei longe de mim num bar aqui da cidade de Maceió. Eu olho assim e digo, deixa para lá. Se eu tiver essa atitude, eu renunciei minha propriedade, sim. Significa dizer que eu consenti, nesse caso, em abrir mão da minha propriedade. Minha propriedade, aí eu tenho que perguntar, é um bem disponível? Sim, eu posso dispor dela. Como é que isso funciona tecnicamente? Não vai haver furto porque eu dispus da minha propriedade. É como se eu abandonasse. É a mesma coisa. É como se eu pegasse o celular e colocasse um lixeiro. Quem pegar depois, pouquinho importa. Vocês compreenderam? Agora, se o consentimento funcionar como elementar do tipo, aí é outra história. Aí é diferente. Aí o que vai existir é uma causa excludente da tipicidade. Opa, olha a diferença como é gritante. Então, por exemplo, entrar clandestinamente no domicílio alheio. Como é o nome desse crime? Violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestinamente no domicílio alheio. O que é que está íncito no tipo penal? Entrar clandestinamente é entrar sem o consentimento. Se o dono consente que você entre, o tipo penal existe? Não. É uma causa excludente do tipo. Claro que não. O fato é atípico. Não é típico. Por quê? Porque o fato na violação de domicílio só é típico se não houver o consentimento do dono da casa. É como estupro. Se duas pessoas estão namorando, ainda que seja o ato mais selvagem, mais violento, e a outra pessoa consente naquele ato mais selvagem, mais violento, claro que não configurando lesão corporal, por favor. Que aí o bem jurídico é indisponível. Mas se eu consinto a relação sexual, ou se o indivíduo consente a relação sexual, isso não é estupro. Isso é fazer sexo, amor. O estupro está íncito o dissenso. O que é dissenso? É o contrário do consenso. Se o dissenso faz parte, integra o tipo penal e há consenso, o consentimento não funciona como causa de exclusão da tipicidade. Olha a caixinha como é diferente. Então, eu vou, nesse último caso, eu vou resolver na tipicidade. Vou resolver aqui, ó. Aqui, o fato vai ser. Perceberam a diferença? Eu nem chego aqui. Então, a gente tem que resolver isso aí. O preparo fundamental de vocês é aqui. Não é em biologia criminal. Você não estudar em psicologia criminal. Aqui é jurídica. É isso, cara. É isso que faz um bom promotor. Aí a gente precisa se dedicar.
a estudar os fenômenos jurídicos. Por isso que eu estou dizendo que isso é um curso dogmático, não é um curso de sociologia. Direito não é sociologia, pelo amor de Deus. Isso é o fundamental para vocês. São importantes, são super importantes para criticar os institutos. Mas se eu nem das faculdades de direito é esse. É que os alunos parece que perderam o rumo em relação à técnica dogmática jurídica. Tá? E de ser eu não sou formado em sociologia, muito menos em biologia criminal. A minha formação é em direito. Sempre foi. Bom, vamos voltar aqui para o conceito. Dificuldade, voltar aqui. Qual é entendido na hipótese A e na hipótese B? Diga aí para mim. Nenhuma. Bom, então vamos passar. Vamos lá, gente. Nós temos que todas essas causas, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir com esse slide. Todas essas causas, elas têm como base proporcional vamos ter o excesso. Dolo, e o excesso pode ser culposo. O excesso e o erro jurídico penal a gente vai ver no momento, que é outra coisa, o que a gente chama de excesso intensivo, que é o excesso de adrenalina, e aí a gente não vai ilicitude. Aí dá uma estudada, porque a aula não. Pelo amor, o aluno, mas projetar, recomendei. Mas a prática. Criminoso tem que ser tratado de acordo com a lei, não quero mais nada que isso. Aliás, não é que eu queira, que a gente não pode. É evidente. Agora, eu preciso reconhecer o ser humano que há em cada indivíduo, também nas vítimas. A fundamentação antropológica do direito penal é essa, eu concordo, mas para criminosos e para vítima. Tá? Bom, ponto. Né? Essas são as teorias que a gente vai, que a gente está trabalhando. Todas essas, a gente está trabalhando com várias teorias, sabe, Gê? Essas teorias se chamam teorias da conduta, tá certo? Essas teorias são teorias da conduta. A gente podia acrescentar até mais uma aí, né? Uma teoria pós-causal, que é a teoria baseada exatamente no pós-kantismo desse autor aqui, Edmund Melcher, tá?
Mas, enfim, eu tenho uma teoria chamada causal, que é conhecida como clássica. Tem uma teoria pós-clássica, que seria uma segunda teoria, desse autor aqui, Edmund Medger. A primeira do Franz von Liszt e do Belling, que começaram a definir essa teoria jurídica do crime. Esses camaradas são os pioneiros aqui. A primeira teoria foi essa. Essa é uma teoria de uma época que o positivismo científico, o positivismo de René Descartes, por exemplo, estava muito presente. Então as pessoas precisavam provar empiricamente tudo. Qual era a preocupação do Liszt, que é o homem do positivismo sociológico? Era provar que a conduta era uma causa que modificava o mundo exterior. Pronto. É isso que Liszt queria provar. Conduta está relacionada com o resultado, por um nexo de causalidade. Isso existe ainda nos crimes materiais? Sim. Ainda existe. Eu preciso provar nos crimes materiais, a gente já viu isso, que a conduta é uma causa, que o resultado é uma causa da conduta. Senão, eu não posso imputar o resultado ao agente criminoso, ao sujeito ativo do crime. Certo, gente? Então, para a teoria, por que a teoria chama causal? Por isso. Que a preocupação central era determinar qual era a causa do crime. Foi a conduta? Foi. Então, eu imputo o resultado a quem praticou a conduta. Pronto. Por isso que a teoria chama o causal. Depois eu tenho uma teoria pós-causal que ingressou com elementos normativos na estrutura da conduta, que foi com esse autor aqui, Medger, esse autor alemão também, né? Em seguida, eu tenho a teoria finalista, que foi uma reação a uma escola alemã chamada Escola de Kiel. O que era a Escola de Kiel? A Escola de Kiel era uma escola nazista, né? O Welzel é um autor pós-nazista. A escola alemã de Kiel, ela buscou muita força nos argumentos de Medger para deixar o direito penal absolutamente normativo, a ponto de dizer que era crime. O Código Penal nazista diz que é crime qualquer atentado ao espírito do povo alemão. Agora, digam o que é o espírito do povo alemão. Olha como era aberto o tipo. Absolutamente aberto. Absolutamente normativo. Você deixava para os juízes nazistas decidirem o que era um atentado ao sentimento do povo alemão. Não é à toa que, com base nessa estrutura, se firmou a perseguição aí aos judeus. Né? Não é só, o problema do judeu não é só esse, pelo amor de Deus. É um problema histórico da Europa. Né? Problema histórico da Europa. Mas isso não é conversa para agora. Bom, Hans Welzel, que é um autor que a gente está estudando com mais força, ele era um filósofo, era professor de filosofia e era professor de direito penal também. E ele elaborou a teoria finalista da ação com base não só em Aristóteles, que é um filósofo que ele estudava muito, mas um outro filósofo chamado Nikolai Hartmann. E a preocupação do Welzel era superar qualquer lógica nazista. Então ele buscou uma teoria ontológica para o direito penal. Para dizer, olha, você não pode escapar de uma ontologia. E a base dessa ontologia, de uma maneira geral, está no fato de que a ação humana, a ação ou omissão, aqui não está bem, a ação humana a ação ou omissão humana é exatamente dirigida à finalidade. Tá? Todo comportamento do ser humano, por nós sermos seres humanos, está destinado a uma atividade final. Por isso, teoria da ação finalista. Aqui no Brasil, inverte, tem autor que chama teoria finalista da ação, o que é uma loucura. Essa inversão em si já é equivocada, é um grande equívoco. Né? É teoria da ação finalista. O que é finalístico? É a ação. Toda vez que a gente age com uma finalidade. Certo? É claro que o Welzel sabia que o que ele quis dizer com isso? Olha só, gente,
O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que o crime só importa se houver essa finalidade. Se você age com uma conduta reflexa, por exemplo, que você não tem um fim, isso não é crime. E qual é a finalidade do crime? Realizar o tipo, claro. Aí os crimes culposos. O que é que o Welser dizia? O crime culposo, existe finalidade? O Welser dizia, sim, existe. A finalidade do crime culposo é o comportamento lícito. Onde é que está o crime, então? Na quebra do dever objetivo de cuidado. Por exemplo, você quer chegar ao teatro para assistir a peça. Você adora o camarada que é o ator da peça. Senão eu não posso perder nada. Está atrasado. O que é que você faz finalisticamente? Você acelera o seu carro para chegar cedo no teatro. Essa ação finalística é uma ação que quebra o dever objetivo de cuidado. Claro que você não quis o resultado. Você não quis. Mas você atropelou alguém por quê? Porque você quebrou o dever objetivo de cuidado querendo. Embora o Welser, e essa é uma crítica a ele, não explique bem com a sua teoria finalista. Aliás, ele não explica a chamada culpa inconsciente, que é aquela que o indivíduo nem sabe que está quebrando o dever objetivo de cuidado. E é verdade isso. Aí é um furo da teoria. Como toda teoria, essa tem um furo. A quarta teoria, né, nessa lógica, seria a quarta, é uma teoria que não ganhou muitos adeptos, porque foi feita por dois alunos do Welser, né? O Hans Heinrich Jeschek e o Johannes Welsers. Esse autor tem eu coloquei até um exemplo dele na prova dele aqui, ó. Aquele exemplo eu nem corrigi todas, por isso que eu não trouxe para vocês. É aquele exemplo do pássaro, da gaiola, é um exemplo desse autor. Tem um livro dele, que é um grande autor de direito penal. Agora, a teoria social da ação que ele funda com isso. E, embora seja óbvio que o crime é um comportamento socialmente relevante, isso não tem impacto nenhum no humano. Aqui no Brasil ganhou poucos adeptos essa teoria. Um deles é um penalista excelente chamado José Paulo da Costa Júnior. Então, vários livros dele aqui também. Bom, finalmente eu tenho funcionalismo. O que é o funcionalismo? É uma corrente eclética. Aliás, a gente pode chamar teorias funcionalistas, porque não é uma só. Bem velho, que é o Klaus Hoxin, outro da mais moço, que é o Gunther, exatamente por suas posições. Quando ele vai explicar a conduta, ele explica a conduta como uma ação realizadora do tipo. Por quê? Porque quem cria a conduta, e na minha opinião isso é óbvio, né? Embora foi dito com muita persciência por eles, quem cria a conduta que interessa para o direito penal não é o tipo penal. Então, eles ressuscitaram um pouco a lógica, um pouco não, muito, a lógica normativa das teorias pós-kantistas do Edmund Mesmer, sofisticando-as, claro, né? Sofisticando-as. Esses autores são conhecidos no Brasil por várias contribuições, né? Por exemplo, Hoxin foi muito discutido no Brasil na época do julgamento do Mensalão, exatamente porque, a gente vai estudar ele ainda, ele cria eu não acho que seja a criação dele, mas ele é um autor que se propôs muito com alguns aspectos do chamado concurso de pessoas. Tá? Então, o Mensalão usou muito a teoria atribuída ao Klaus Hoxin. E o Jacobs é muito combatido pelos autores brasileiros, porque o Jacobs é criador de uma teoria chamada, ele refinou depois, direito penal do inimigo. Né? O direito penal do inimigo. Então, os autores brasileiros não compreendem bem ele. Os autores brasileiros não são autores, que eu diria, festivos. Eles vão para onde o barco leva eles. É aquela história, sabe, gente? Eu chamo o direito penal brasileiro de direito penal cool. Né? O cool, é C-O-O-L. Né? O que é o cool? É aquele camarada que quer parecer estar bem com todo mundo. Aí tem uma nova onda e eu me adapto à onda só para parecer que estou por dentro, entendeu? Então o Brasil tem muito isso.
infelizmente, nossos autores são muito apegados a esse, não gostam de polêmicas, etc. e tal, enfim. Bom, mas basicamente todas essas teorias elas passaram da própria conduta e examinam todas essas caixas, todos esses requisitos que eu estou mencionando. Não só o fato típico e a conduta, que é o principal requisito do crime, a conduta, sem dúvida alguma, mas também o fato ilícito e a culpabilidade. Tá? Além de outros aspectos bem interessantes, todas essas teorias, elas não são ultrapassadas. Tá? Teoria causal não é bem assim. A gente não pode pegar elas e jogar para fora. Tá? É como a água que lava o bebê numa banheira. Eu não posso jogar o bebê para fora, eu posso jogar água, mas o bebê não. Então, essas são teorias que contribuem para algum aspecto. Claro que as teorias mais avançadas hoje, o direito penal está muito ancorado hoje nessas teorias funcionalistas, especialmente no chamado funcionalismo teleológico do Close-Oxy. Porque o do Jacobs é um funcionalismo mais sistêmico. Isso é mais complexo, porque esses autores partem de correntes sociológicas diferentes na Alemanha. Né? Um parte do Habermas, que é um sociólogo famosíssimo, era né? Um sociólogo famosíssimo na Alemanha. Acho que o Habermas está vivo ainda. Enfim, e se estiver vivo, está bem velhinho. E o outro, que já morreu, é o Luhmann, é o Niklas Luhmann, que o Jacobs, num primeiro momento, se apoiou muito. É um autor bem complexo, enfim. Mas eu estou apresentando só essas teorias para que vocês saibam que elas contribuem para tudo que a gente está dizendo aqui. Aqui nós não estamos fazendo uma dissertação de mestrado. Eu não estou dando cortes. Então, estou apresentando todas elas, com as suas contradições, com as suas falhas, mas também, principalmente, com as contribuições que nós estamos aqui colocando para vocês, tá? Bom. Próximo slide aí que interessa para a gente, culpabilidade. A gente vai começar agora. Terceiro elemento do crime. Qual o primeiro? Fato típico. Qual o segundo? Fato ilícito. Qual o terceiro elemento? Culpabilidade. Os três estão presentes, há crime. Faltou algum deles, não há crime. Como é que eu devo analisar as questões? Em cada um desses requisitos, ou em cada uma dessas caixas. Se sair delas e resolver fora, vai dar erro. Certo? Alguma coisa vai ficar errada. Inclusive as eventuais repercussões cíveis. É incrível, mas até isso é importante. O que é culpabilidade? O que é culpabilidade? Essa é uma palavra que eu já disse a vocês lá atrás, que tem uma significação plurima em direito penal. Por isso que é complicado e pouca gente sabe o que é culpabilidade em direito penal. Essa palavrinha aqui, eu disse lá atrás, no princípio da culpabilidade. A gente estudou o princípio da culpabilidade. Agora, a culpabilidade a gente vai estudar sobre outro enfoque. O que é o princípio da culpa? Responsabilidade subjetiva. Isso é um significado. O que é culpabilidade agora? Para responder essa pergunta, existem três teorias. Teoria psicológica normativa, teoria normativa pura. Para resumir para vocês e facilitar, antes de entrar nessas teorias, eu vou colocar que é aceita hoje, que é a teoria normativa pura. A teoria normativa pura diz que a culpabilidade está baseada na autodeterminação do ser humano. É a mais aceita. Existem outras questões, tá? Que a gente pode trabalhar. Por exemplo, o funcionalismo trabalha muito com a culpabilidade sob a perspectiva da finalidade da pena. Qual é a finalidade da pena para os funcionalistas? A finalidade da pena para os funcionalistas é fazer com que haja um encontro de todos nós com a ordem jurídica. Por outras palavras, a finalidade da pena é fazer com que a lei
continue vigendo. É proteger a ordem jurídica. Para quê? Para que não haja dissenso, para que não haja conflito, para que a ordem jurídica se imponha. E que a gente se agregue em torno da norma jurídica. É nessa perspectiva, inclusive, que se diz que um dos fins da pena é a prevenção geral positiva, é fazer com que as pessoas que obedecem o direito continuem obedecendo. Olha que interessante. Bom, mas vamos sair da perspectiva funcionalista. Qual é a teoria que prevalece hoje em dia? A teoria normativa pura, que diz o quê? Ela diz que o fundamento da culpabilidade é a capacidade de ser livre do ser humano. Nós somos livres? Bom, existem teorias que dizem que não. Modernas, inclusive. Vamos projetar aqui para vocês, vamos problematizar isso. Né? Vamos problematizar. Antes de chegar à definição de culpabilidade. Bom, estão vendo aqui, não, esse livro? Vou projetar ele aqui. Estão vendo ele aqui? Sim. Traduz o fim, tá com liberdade não, pelo amor de Deus. Né? Livre-arbítrio. Hein? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, vocês concordam? Quem é que sabe inglês razoavelmente aqui? É uma tradução boa. Né? Poderia ser traduzido de uma forma diferente, né? Posso dar a liberdade, enfim. Mas é basicamente isso. Livre-arbítrio. Tá boa a tradução. Ô, Nicolas, ou todos vocês, o que é isso que está prendendo cada uma das letrinhas na capa do livro? Uma das letras que quer dizer. Cada uma das letrinhas está sendo presa por quê? Fantoche. Instrumento para quem trabalha com fantoches. Exatamente. Esse é o objetivo do Sam Harris. Esse que eu recomendo. Depois, eu não sei se, mas é um livro abordados pela ciência, especialmente a ciência que avançou muito com as imagens do cérebro, para provar que nós não agimos com nossa liberdade. A gente é guiado por outros impulsos cerebrais e a gente não tem liberdade quando decide. Basicamente isso. Ou seja, ele está trabalhando agora com uma outra perspectiva da neurociência para dizer que nós não temos liberdade. Coisa que Freud já dizia. Freud, se as teorias freudianas e a teoria do Sam Harris, não é do Sam Harris condensa as teorias, melhor dizendo, apresentadas pelo Sam Harris. Se essas teorias forem verdadeiras, adeus culpabilidade e adeus direito penal. Nós não temos culpabilidade. É isso que eu queria chegar. Esse é o ponto. A gente só tem culpabilidade no direito penal. Atenção, só há esse conceito de culpabilidade só existe se eu disser que nós, seres humanos, temos, pelo menos, minimamente, uma certa liberdade de decisão. Ou, para usar a palavra que você traduziu, uma liberdade de arbítrio. O que é livre-arbítrio? É porque essa locução livre-arbítrio é muito religiosa. Eu não gosto desse tom. Mas é a liberdade de decisão. Eu sou livre para decidir sobre. Então, você pode ter culpabilidade. A base é essa.
Então, qual seria um conceito razoável de culpabilidade como terceiro elemento do crime? Atenção, culpabilidade tem 4 focos de significação. O primeiro a gente já viu. Tem nada a ver com esse. Ainda vão faltar 2. O que é culpabilidade como elemento do conceito de crime? Terceiro elemento do conceito do crime, ou terceiro requisito. O que seria culpabilidade? A culpabilidade é exatamente baseada na responsabilidade do ser humano que é livre. Se ele é livre para distinguir entre a ordem jurídica e a quebra da ordem jurídica, se ele é livre, vou mudar as palavras, para decidir entre o certo e o errado, e se ele escolhe por essa liberdade o errado, ele demonstra interiormente uma aversão à ordem jurídica ou o que é certo. Ele demonstra uma disposição contrária ao direito e por isso deve ser punido. E por isso deve ser punido. Olha que incrível. Por que é que ele deve ser punido? Por que um autor de um fato típico e ilícito deve ser punido? Porque sendo livre para decidir o que é certo e errado, preferiu ficar com o errado. Por outras palavras, porque sendo livre para agir conforme o direito, preferiu agir contra o direito. Por outras palavras, porque sendo livre para agir de acordo com as normas jurídicas, preferiu atingir o outro agindo contra as normas jurídicas. Por isso, ele demonstra uma reação interna contra ao direito, contra a tolerância, contra as regras jurídicas, contra a ordem legal. Vocês compreenderam ou não? Agora, sabe qual é o bacana disso? É isso aqui. Vou mostrar para vocês agora também. Como é que, na prática, eu consigo provar tudo que eu disse aqui? Com esses 3 requisitos aqui, ó. Imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, consciência potencial de ilicitude, nessa ordem. Eu consigo provar se o indivíduo tem ou não culpabilidade. Se ele tem ou não essa liberdade. Aqui é bacana, porque a teoria foi bem pra caramba. Confesso que o camarada que criou o Veltzer é evidente que não foi ele sozinho, pelo amor de Deus, mas ao dar a plasticidade a isso, ao dar formação a isso, o camarada foi muito bom, pelo amor de Deus. Vocês estão compreendendo a lógica da culpabilidade, né? Então, para saber se é livre, para saber se o indivíduo agiu com liberdade, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é se ele é imputável. O que é imputabilidade? Imputabilidade não é outra coisa senão a capacidade de responsabilidade penal. Ô, professor, como assim capacidade de responsabilidade penal? Tem gente que é incapaz de responsabilidade penal? Sim, claro. Tem gente que é incapaz de responsabilidade penal. Tá, e quem me diz e por quê? Qual é a justificativa para alguém ser capaz e para alguém ser incapaz de responsabilidade penal? Ou, colocando em pratos limpos, por que um menino de 16 anos ou 17 não tem capacidade de responsabilidade penal? O que é que explica isso? Isso tem alguma explicação técnica? Tem. Mas tem uma explicação científica. Tem uma explicação científica. Existem 4 teorias para definir se alguém tem responsabilidade penal ou não. Teoria biológica, teoria psicológica, teoria biopsicológica, teoria antropológica. O Brasil adota essas teorias, adota 3. Adota 3 dessas teorias. Quais as teorias que o Brasil adota? A biológica, a biopsicológica e a antropológica. Qual aquele que não adota? Ele não adota a teoria psicológica. Essa teoria psicológica é adotada em algum país, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela é adotada.
Mas o que são essas teorias e o que elas têm a ver com a imputabilidade? Tudo. Tudo a ver. A teoria biológica é aquela que determina se o indivíduo é imputável ou não por razões biológicas, absolutamente provadas. Quando é que o Brasil adota a teoria biológica? Aqui, ó, só em um caso o Brasil adota a teoria biológica. Vou mostrar para vocês que caso é. Vamos lá ver esse caso agora. Vocês sabem, claro, eu sei que vocês sabem, mas eu quero que vocês me respondam uma pergunta muito simples que eu vou fazer. Tá? Vou projetar para vocês agora e vou pedir a Mariana Vanderlei que leia estes. Menores de 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas. Imputável é quem não tem responsabilidade penal. O que é imputável? É aquele que eu posso imputar, atribuir responsabilidade penal. Qual é a base da culpabilidade? A liberdade. Por que eu estou dizendo que menor de 18 anos é inimputável? E o de 17, o que é que muda? Aí eu estou dizendo já. Eu não estou perguntando, eu estou dizendo. Quem determina essa questão é a biologia. É a teoria biológica. Por quê? Responda para mim. Eu estou olhando para vocês aqui. E a resposta qual é? Qual é a causa biológica que faz alguém menor de 18 anos responsável penalmente? De acordo com a biologia, não está totalmente formado o cérebro. Só isso? Entre 12, principalmente 21 anos. Como é que essa fase se chama? Varia, mas em regra, entre 12 a 21 anos. Como é que chama isso? Biologicamente. Vamos lá, gente. Como é que se dá essa fase de transição do ser humano? Adolescência. Hein? Vocês veem pelos, né? Enfim, puber. A criança, o indivíduo deixa de ser criança e ingressa numa fase chamada puberdade. Exato. Isso é biológico. Meu amigo, se isso não for biológico, nada mais é. E a criança começa a ter pelos, o peito começa a nascer. Né? Vocês que são mulheres passaram por isso, nós que somos seres humanos do sexo masculino passamos, né? Nós vimos crescer na perna, nós vimos a transformação. Isso em regra, parâmetros, e criança também. Entre 11 e 12, as mulheres hoje estão menstruando. Não é? Tem gente que faz isso, mas acontece mais cedo. Tem gente que a fase mais delicada da puberdade, Nicolas, qual é? É exatamente
entre 12 e 18 anos. Essa é a fase mais difícil. Por quê? Porque a quantidade de hormônios nessa fase é um negócio impressionante. A modificação é completa, é radical. Em regra, é isso. Você tem um ataque hormonal brutal, você tem problemas sérios no que diz respeito à sua imagem, você tem problemas sérios no que diz respeito a seu espaço. Imagina o jovem de 16 anos com a tendência dele contrariar. Por isso, você tem, é uma idade difícil, mais independente, 16, 17, aí está no auge. Não é? Existe até uma música, vocês também não conhecem, que é um conjunto, talvez conheçam, não sei, um conjunto chamado Traje a Rigor. Não era Traje a Rigor, Traje a Rigor, que era um conjunto de um guitarrista muito bom brasileiro chamado Roger. E ele tinha uma música que eles diziam: olha, não vai dar, como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Porque os pais deles tratavam ele muito bem. Os pais entendiam ele, os pais faziam o que ele queria. E ele queria exatamente o oposto, aquele atrevimento juvenil, aquela oposição juvenil. Né? Então, o direito penal pode ser extremamente contraproducente nessa fase. Porque o que é que um menino de 16 anos ou de 15 é? Um rebelde sem causa. Em regra, é isso. Com sendo formado, com a personalidade, formação e uma transformação biológica intensa. Fase lúdica não tem como punir. E entre 12 e 18 anos, você tem uma fase de eclosão dos hormônios a ponto de você se rebelar contra tudo e contra todos. Então, o que fez o direito penal brasileiro, na minha opinião, fez bem. Embora eu não acho. É desarrazoado buscar a responsabilidade para o 17, 16? Não é, mas eu acho que 18 está bom. O que é que fez o código? Reparem aqui comigo, nesse dispositivo. Ele disse, olha, mas a responsabilidade, está aqui, ó. Eles ficam sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Ou seja, se eles praticarem ilícitos civis penais, vão responder? Vão. Mas vão responder segundo normas especiais. Que norma é essa? Qual é a principal norma especial que rege os problemas acontecidos com crianças e com adolescentes? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Conhecido pela abreviação ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma boa regra, do ponto de vista técnico, é uma boa regra. Do ponto de vista de ditames, é razoável. Precisa ser mudado muita coisa lá. Bom, mas eu não vou discutir o ECA com vocês agora. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 9.069, de 1990, sofreu várias modificações, rege a responsabilidade dos menores. Então se responsabiliza, vai. Não no direito penal, mas na legislação especial, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo? Ou não? Claro que o Estatuto não vai chamar os atos de criminosos, exatamente em função desse indivíduo, quer proteger um pouco esse indivíduo. Vai dizer que ele vai chamar o ato de ato infracional. Né? E não vai chamar pena, vai chamar medidas socioeducativas. São eufemismos, na verdade. Todavia, evidentemente que a aplicação das sanções são mais brandas e, em tese, compatíveis com essa idade, tanto das crianças como dos adolescentes. Eu quero que vocês entendam a lógica do sistema. Pois não. Por que isso seria teoria biológica e não biopsicológica? Biológica, porque pouco importa que ele saiba o que faz. Por isso, só bio. A teoria psicológica é uma teoria que leva em conta a capacidade de entender o que está fazendo. Só isso. Não é biopsicológica. Ela é só biológica. O menino de 17 anos, claro que ele sabe o que está fazendo. Óbvio.
não leva em conta a capacidade psicológica, só leva em conta a capacidade biológica. As transformações biológicas ocorridas no seu ser. É bem claro, não é biopsicológica, portanto. Biopsicológica leva em conta causa biológica e efeito dessa causa. Qual é o efeito? A perda da capacidade intelectiva volitiva. Não leva-se em conta aqui. Ah, o menino de 17 anos tem capacidade intelectiva? Claro que tem, sabe o que está fazendo, lógico. Alguém de 15, 16 já sabe. Não é essa a questão. Ele sabe o que faz, é evidente que sabe o que faz. Ah, tem capacidade de se controlar? Sim, mas eu levo em consideração o quê? Transformações biológicas. Só confluência de hormônios, confluência das transformações cerebrais, posição de todas as transformações orgânicas ocorridas nele. Certo, gente? É bem diferente da biopsicológica. Muito, está longe. Alguma dúvida aqui? O que é a teoria psicológica? A teoria psicológica não leva em conta razões biológicas. A teoria psicológica só indaga a capacidade intelectiva e a capacidade volitiva. O que é capacidade intelectiva? Capacidade de entender. O que é capacidade volitiva? Capacidade de se autodeterminar. Isso que leva em conta a teoria psicológica só. Ela é adotada nos Estados Unidos, é adotada na Inglaterra. Por isso que na Inglaterra é comum a responsabilização de crianças até de 12 anos, 11 anos, enfim. Diga-se de passagem. Claro que o sistema inglês é muito bem projetado para essas crianças. Não, nem tanto, né? Mas funciona muito melhor do que nós, sem dúvida alguma. Bom, qual é a segunda teoria adotada entre nós? É a teoria biopsicológica. A teoria biopsicológica é adotada em que casos no Brasil? É adotada em 4 casos no Brasil. E o que é a teoria biopsicológica? A teoria biopsicológica é a junção da teoria psicológica com a teoria biológica. A teoria biopsicológica leva em conta, atenção, a causa biológica, o efeito com relação de causalidade entre a causa biológica e a causa psicológica, e o tempo do crime, tempo da ação, da omissão. Olha que incrível. São 3 requisitos para que o indivíduo possa ser determinado como imputável ou inimputável. Primeiro requisito, requisito causal, causa biológica. Segundo requisito, requisito consequencial. Dessa causa biológica, ele perdeu a capacidade de entender ou a capacidade de se autodeterminar. Terceiro requisito, requisito cronológico. Ele perdeu a capacidade de se autodeterminar ou a capacidade de entender no momento do crime. Qual é o momento do crime? O momento da ação da omissão. Entenderam ou não? Exemplo. Exemplo não, vamos ver as 4. Vamos ver as 4 causas. Olha lá o título 3, diz logo, da imputabilidade penal. Aí diz, inimputáveis. Aí começa a dizer, não há pena porque não há culpabilidade para o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, precisava dizer isso? Não. Essa é uma falha aqui. Tá? Era. Olha só aqui, ó. Ao tempo da ação da omissão. Tempo do crime. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos para os requisitos. Requisito causal. Doença mental. Desenvolvimento mental incompleto, retardado.
que é isso? Isso é para abranger algumas outras situações, como do surdo, do mudo. Põe doença mental, patologia mental classificada. Acabou. Bom, mas doença mental. Causa. Segundo requisito. Diante dessa causa, ele era, olha a palavra, inteiramente incapaz. O que é inteiramente incapaz? Completamente incapaz. Incapaz de quê por causa da causa? Incapaz de entender o caráter do fato, capacidade intelectiva, capacidade de entender o que é o fato. Não tem. Ou ir, tanto faz. Perda da autodeterminação. Incapacidade completa de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá vendo? Ou aqui. Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual é o terceiro e último requisito? Requisito cronológico. Tempo da ação da omissão. Olha os requisitos todos aí no 26. Qual é a teoria adotada para o 26? Teoria biopsicológica. Entenderam ou não? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida, gente? Bom, eu já avancei demais hoje, né? A gente vai parar aqui na teoria, a gente vai continuar com a teoria biopsicológica amanhã. Aí vocês podem já estudar o 26, parágrafo único, tá? E o 28, parágrafo 1º e parágrafo 2º. São as 4 hipóteses em que eu vou aplicar o sistema biopsicológico. Entretanto, vocês vão ver que 2 delas, embora eu aplique o sistema biopsicológico, os agentes são imputáveis. Vocês vão ver vida nesses dispositivos, porque vai me ajudar amanhã não, na próxima aula, a explicar melhor isso. A gente certamente vai precisar de mais aulas, porque o assunto é muito denso, complexo, e vocês vão ter que dominar o assunto, porque eu vou fazer muitos casos, né? Para ver se vocês compreenderam e conseguem resolver os casos. A minha prova vai ser uma prova baseada também em casos. Não é aquela prova de decoreba. Sistema biopsicológico é isso, sistema antropológico, não. Eu vou dar um caso, resolva o caso. Tá? Então, o caso, o indivíduo tem que ter argúcia. E tem que ter, pelo menos, uma certa digestão, né? Tem que fazer uma certa digestão do que leu. Se não digerir, meus caros, aí é complicado. Aí só está entrando, sem digestão, fica difícil. Não é? A gente não cresce. Tem que digerir para crescer. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, eu estou vendo aqui que nós, deixa eu ver só uma coisa, um detalhe antes de acabar a aula. Nós temos aqui 29 pessoas só, né? Uma turma bem grande, tá? Complicado aqui. Hoje a galera tá faltando muito, né? O pessoal tá muito folgado. Ok, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima semana. A gente vai, na próxima semana, por favor, vocês me lembrem aí de marcar aulas extras, que a gente vai provavelmente ter uma aula no sábado, viu? Aí eu vou ver com vocês. Vamos marcar uma aula provavelmente sábado. Não sei se eu vou tentar falar pelo WhatsApp com vocês agora. Eu vou ver qual sábado, talvez até nesse agora.
Tá? Vou mandar para vocês uma aula sábado à tarde, tá? Porque aí evita colidir com algumas atividades que vocês tenham pela manhã. Geralmente, sábado à tarde é o período em que as pessoas estão mais disponíveis, porque realmente a gente precisa avançar nesses assuntos, tá? Abraço para